BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. De acordo com Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, identificar oportunidades requer uma análise cuidadosa do ambiente de mercado, incluindo a compreensão de necessidades e desejos não atendidos, avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor. As empresas de sucesso são aquelas que conseguem antecipar e atender a essas necessidades melhor que seus concorrentes. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Eric Stromfeld, que atua na área de marketing jurídico há mais de 10 anos e atualmente é gerente de marketing e rankings na Leal Marketing Jurídico. Eric, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a participação, espero contribuir bastante aqui com esse papo e a gente trocar uma boa ideia aqui nesse podcast. Com certeza, não tem nenhuma dúvida, vai ser um papo sensacional. Eric, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como que você chegou na área. Não tem como contar essa história sem falar um pouco do começo de tudo, né? De como eu virei coordenador, a gente tem que contar um pouquinho do começo de tudo, né? Eu lembro que na época eu trabalhava como assistente de marketing numa editora de livros que era bem nichada, e eu já estava um pouco infeliz lá com as oportunidades que estavam acontecendo. Eu fui me recolocar no mercado e apareceu uma oportunidade para trabalhar num departamento de marketing de um escritório de advocacia, que era um escritório especializado na época. Eu nem conhecia essa linguagem na época, depois que a gente vai entendendo como é que funciona. Mas ele era um escritório que contava com uma consultoria de marketing, mas eles estavam precisando de alguém em loco para dar andamento nas atividades que essa consultoria estava propondo para aquele escritório. E eu tinha um irmão advogado, tinha ouvido falar que era uma área mais restrita, porque a OAB tem algumas restrições, você não pode mercantilizar, né, os serviços de alguma forma. Então, eu acabei entrando nesse mercado, aceitei o desafio e fui aprendendo, fui me especializando ao longo do tempo, né? Desse escritório, depois, assim, de entender um pouco o mercado, a gente foi criando algumas novas iniciativas no escritório, e aí, nesse escritório específico, muito pouco BD, né? Pouco desenvolvimento de negócios e muito mais marketing, de fato, e a gente vai talvez conversar um pouco mais sobre essa diferença aqui na frente. A partir do momento que eu estava nesse escritório, fui sendo convidado por outros escritórios depois, e alguns maiores, outros menores, né? Mas eu acho que a grande maioria deles eu era a única pessoa responsável pelo marketing, que eu acho que é a realidade de boa parte dos escritórios aí do país. Tem no máximo 2, 3 pessoas fazendo marketing. E o profissional que entra nesse trabalho, ele acaba tendo que se desenvolver muito e aprender e mergulhar de fato de cabeça para entender o mercado. Depois que eu passei, né, por esses 3 escritórios de grandes portes, alguns fazendo marketing, outros com foco em mais em desenvolvimento de negócio, eu cheguei no EFOS, que foi uma realidade totalmente diferente para mim, né? Aqui no EFOS eu já cheguei aqui, já tinham mais de 20 profissionais, altamente especializados, gente focado em comunicação, gente focado em eventos, em atendimento, né? E essas trocas com gente muito boa foram muito importantes para mim. Quando eu entrei aqui no EFOS, eu fazia o atendimento de práticas, né? É um modelo de business partner de marketing que a gente tinha por aqui. E eu aproveitava toda essa expertise que eu tinha das trocas com os profissionais que eu nunca tinha tido antes. Então, e aqui no EFOS eu estava tendo essa oportunidade para levar isso para o meu atendimento de práticas. Então, isso fez com que a gente desse um boom muito grande nas práticas que eu atendia. E como eu entrei como profissional sênior, a gente tinha uma equipe bem robusta. Esses profissionais também, por conta da minha experiência no mercado, eles também começavam a me procurar para tirar dúvida do dia a dia. Então, eu comecei a fazer muito essa ponte entre o time e as práticas. O EFOS é um escritório que posta bastante no desenvolvimento dos profissionais, e aí, quando apareceu a oportunidade, eu fui desafiado a fazer esse papel de coordenação, né? E hoje eu trabalho com
eu faço a coordenação do time que faz o atendimento. E um dos nossos principais desafios hoje aqui é implementar as estratégias de BD do escritório dentro de cada uma das práticas. Foi um trabalho que vai mudando, né, a realidade dos escritórios de advocacia. Eu falo isso não só no EFOS, mas é um desafio que eu encontrei em outros escritórios também, né? O trabalho de desenvolvimento de negócios, ele muda um pouco a cultura do escritório, né? Então, muitos escritórios saem assim, eu fico imaginando um pequeno escritório, ele sai, é um cara que resolveu montar ali uma banca, ele tem alguma experiência com o mercado, mas ele nunca via de regra, não sentou para entender como é que funciona isso, como é que ele faz para abordar um cliente, qual a melhor estratégia, como é que ele faz para mapear o mercado e entender as oportunidades. Então, quando a gente implementa esse trabalho dentro dos escritórios de advocacia, isso muda um pouco a mentalidade até dos sócios que estão lidando com isso no dia a dia. E isso é muito positivo, né? Isso tende a ser um ganho-ganho para todo mundo, assim, né? Tende a ser um fator que contribui aí com a geração de receita do escritório de uma forma significativa que depois você não consegue mais voltar atrás, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Muito bacana. E, Eric, eu queria que você, já que você entrou no assunto também, né, eu queria que você contasse um pouco, se você puder falar, eu não sei, se você que manda, tá? O que faz um business partner? Só para a galera entender a diferença de alguém que está no PD e depois do marketing. Claro. Se você puder explicar, estou fazendo 3 perguntas em uma, né? Mas se você puder explicar o que faz um business partner e a diferença entre o PD e o marketing jurídico, só para a galera poder contextualizar. Claro, perfeito. Quando a gente vem para um escritório de advocacia que tem muitas áreas, né, e algumas delas estão mais posicionadas no mercado e outras às vezes menos, quando a gente precisa dar vazão para isso em termos de marketing, quando eu preciso posicionar essas práticas no mercado, quando eu preciso reforçar a exposição dessas práticas dentro da exposição institucional do escritório, isso pode ter um gap muito grande, né? Então, uma prática que está começando agora, que acabou de contratar um sócio, ela não tem a mesma experiência de uma prática que já está funcionando, que já tem muitos clientes dentro do escritório, as realidades são diferentes. O modelo de business partner, eu costumo comparar como se ele fosse um profissional de atendimento de agência. É um cara que ele se especializa dentro da prática que ele está atuando, né? Então, eu como marketing, fazendo um papel de business partner, eu tenho o objetivo de entender o negócio do meu cliente, que são as práticas, entender como é que ele funciona, para tentar trazer para ele a melhor estratégia possível para ele se posicionar no mercado dentro dessa estratégia institucional. Então, eu falo que esse profissional é um consultor de marketing que usa toda a estrutura de marketing para fazer a ponte das práticas com a estratégia institucional para levar o posicionamento para fora, né? E aí o trabalho que hoje a gente está começando a fazer, mas que o business partner também é responsável por fazer e pode fazer nos escritórios de advocacia, é levar também as iniciativas de desenvolvimento de negócios, né? Então, que são específicas para cada prática, né? Cada prática tem a sua necessidade, cada prática tem a sua visibilidade, cada prática tem serviços diferentes para oferecer para o mercado, e trabalha com setores diferentes, então os estudos, os levantamentos de informação, a inteligência que está por trás disso é diferente para cada realidade. E aí, num escritório que tem muitas práticas, que é o caso do EFOS, esse modelo de atendimento faz muito sentido, né? Talvez escritórios menores que têm 4, 5 práticas, você precisa de um profissional para atender todas. Mas aqui, como a gente tem mais de 20, então a gente tem uma equipe que atende cada grupo de práticas que a gente foi selecionando. Muito bacana. E aí, qual que é a diferença para você do BD, né, do Business Development, ou Desenvolvimento de Negócios, para o marketing jurídico, na sua opinião? Quando a gente começa a falar de marketing jurídico, né, a gente está falando normalmente de ferramentas que a gente usa de comunicação, de marketing, que tem diversos objetivos dentro de um escritório, né? Via de regra, elas se concentram na promoção desses serviços, né, nos serviços do escritório, e na construção e posicionamento de marca, né? Eu digo que são ações que elas não geram negócios em si, mas elas têm um objetivo futuro de aproximar, de atrair e conectar o escritório com os seus públicos de interesse, né? Eu entendo que o marketing jurídico, de forma geral, é isso.
Quando a gente fala de ter alguém voltado para desenvolvimento de negócio dentro desses escritórios, ou de uma estratégia de desenvolvimento de negócio, a gente está com o olhar um pouco mais na ponta, né? A gente está falando de levar um olhar aprofundado para projeção de crescimento do escritório, inteligência de mercado, trazer iniciativa focada em fazer com que esses públicos de interesse do escritório, que uma vez que foram atraídos para a marca, que eles se relacionem com a gente, que eles façam negócios com a gente e se mantenham assim para o maior tempo possível, né? Eu entendo que esse olhar de desenvolvimento de negócios, quando a gente tem de uma estrutura montada para isso, ele permite que a gente identifique e explore as novas oportunidades no mercado e crie estratégias para expandir a base de cliente. É um trabalho que fortalece também os relacionamentos que já existem, né? E garantem aí a sustentabilidade no negócio através da aquisição de novos clientes, né? Então, é um trabalho que é super relevante dentro dos escritórios de advocacia. Eric, eu queria saber como que o BD, o desenvolvimento de negócios, pode ajudar a identificar as oportunidades no mercado. Basicamente isso que você falou, né? Ele é realmente muito importante, né? Quando o time de BD, de desenvolvimento de negócio, ele olha para o mercado, ele tem a capacidade de realizar uma análise mais detalhada das tendências e necessidades dos setores que estão sendo trabalhados, né? E tanto do mercado jurídico quanto dos setores para quais o escritório atende. Ele consegue, eventualmente, monitorar mudanças jurídicas que influenciam a forma, né? E a gente vê isso muito acontecendo. O ambiente de negócio que a gente está inserido impacta a forma como a gente se relaciona também com os nossos públicos. Ele começa a olhar também para os avanços tecnológicos, então, que também são super relevantes, né? Então, os clientes são cada vez mais exigentes, buscando formas de interagir com os escritórios, então, ter esse olhar para as tecnologias que se apresentam e para a forma como essas tecnologias vão ser usadas, tanto por você na tua operação, mas também para trazer retornos e informações melhores para os clientes. Então, acho que o desenvolvimento de negócios tem esse papel também. E eu acho que o mais importante ele cria estratégias para fortalecer esses relacionamentos, né? Para identificar potenciais parceiros, potenciais empresas que você vai conseguir atendê-las, né? Que tem uma dor que você atende, que é o principal objetivo do marketing. Mas ela também permite que você comece a se antecipar essas tendências, né? Acho que essa capacidade de olhar para o mercado e tentar antecipar o que vai acontecer para você conseguir atender os seus clientes em primeiro lugar naquele sentido, eu acho que é um fator que tem diferenciado os escritórios de advocacia, né? E é um papel do desenvolvimento de marketing. Mas eu acho que também, além desse olhar para fora, né? Então, eu falei um pouco de como o profissional de desenvolvimento de negócios olha para fora e contribui, né? Mas eu acho que também tem que ter um olhar para dentro. Eu tive um professor que dizia que o bom profissional de marketing é aquele que ele dirige um carro à noite, olhando só no retrovisor, né? Então, o que ele estava querendo dizer, assim, com o farol apagado, né? Ele até brincava. O que ele está querendo dizer? Que você olhar para os teus dados, né, e para aquilo que você tem dentro de casa, também te ajudam a tomar os próximos passos, também te ajudam a dirigir, né? Se você consegue analisar o dado interno, você consegue identificar quem são os seus principais clientes, aqueles que você precisa tomar maior atenção, que você não pode perder nunca, então você precisa criar uma estratégia para isso. Você consegue identificar oportunidades de cross-sell dentro do escritório, então clientes que são muito bons numa área, mas que eventualmente eles podem ser muito bons para outra que você atende também. Você consegue olhar e garantir esforços para que o trabalho seja feito com os clientes dentro de casa, né? Que eles tenham até um menor custo de aquisição, né? Então, você manter um cliente dentro de casa é muito mais barato do que você caçar um novo cliente lá fora. Então, acho que o bom profissional de desenvolvimento de negócio, ele contribui dessas duas formas, olhando para fora, identificando tendências lá na frente, mas também olhando para dentro de casa e identificando como que você valoriza e garante que esse teu cliente fique o maior tempo possível com você e use da melhor forma todas as oportunidades que você tem. E eu acho, Eric, eu gostei muito da sua explicação. Eu queria saber
O desenvolvimento de negócio é uma coisa só para as grandes firmas, para os grandes escritórios, ou você acha que os pequenos escritórios e médios também podem utilizar disso? E se sim, como você tem alguma sugestão de como que eles podem fazer isso? Eu acho que é fundamental para qualquer escritório de advocacia, Gabriel, justamente por isso, assim, eu acho que é pela diferença que a gente falou até anteriormente, né? Se eu tenho, se eu estou só posicionando o meu escritório, eu estou trabalhando a minha marca, ela é muito importante, mas ela é só responsável por atrair os clientes, né? Ter um desenvolvimento de negócio dentro dos escritórios, ter uma estratégia definida de como você vai identificar essas oportunidades, abordar o cliente, melhor forma de encantar esse cara, de apresentar os teus produtos, os teus serviços. Se você não tiver isso definido, você só vai atrair o cliente, ele vai bater na tua porta e dificilmente você vai conseguir fechar novos negócios com eles, né? Então, eu acho que quando você tem um olhar para desenvolvimento de negócio, você consegue definir muito melhor os teus produtos, os teus serviços, como que você atinge a dor do cliente, qual o melhor campo para atuar. O meu esforço de negócio, de captação, o meu esforço de desenvolvimento de negócio é muito menor, porque eu estou fazendo isso com estratégia, eu não estou fazendo isso, beleza, eu construí uma marca legal, mas eu não sei como o cliente chega na minha frente, agora o que eu faço, né? Então, com a estratégia isso tudo funciona muito melhor. Eu queria saber qual que é a importância das relações internas estarem bem, vamos dizer, bem estruturadas para que as áreas se comuniquem e como isso impacta no desenvolvimento de negócio. Eu acho que as relações internas são fundamentais para qualquer profissional que trabalha nesse ambiente de marketing jurídico e de desenvolvimento de negócios, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de estratégia, é importante que todos os players desse negócio estejam alinhados, né? Todas as pessoas que atuam ali. E a experiência diz que, inclusive, times que a gente idealmente pensa que não estão relacionados com o negócio, né? Então, às vezes, como é que o RH pode contribuir com a minha estratégia, né? Eu entendo que quando você tem um bom relacionamento com os times internos, você permite que esse trabalho aconteça de uma forma mais integrada e colaborativa, porque está todo mundo caminhando na mesma direção. Você Essas relações fortes internas, elas promovem um ambiente de trabalho, de confiança, de comunicação, que permite que novas ideias surjam, que novas formas de enxergar o problema venham, e quando elas são compartilhadas dentro desse ambiente de confiança, isso acontece de uma forma muito mais fluida, né? Além disso, e aí focando até um pouco, poxa, como é que o RH pode contribuir? Quando todos esses players estão trabalhando na mesma direção, e aí eu vou dar um exemplo de RH, o RH pode, por exemplo, identificar talentos, habilidades específicas que os profissionais do escritório têm, que ajudam a gente até montar times, né, para desenvolver projetos multidisciplinares, para avançar em outras frentes, até de posicionamento, de mergulho de informação. Então, eu acho que essa coesão interna, ela também faz com que os negócios avancem de forma mais fluida. E também, né, você tem um time interno que tem um relacionamento muito forte, isso também passa uma impressão importante para o mercado, né? Essa percepção positiva, ela também é percebida pelo cliente, né, pelos teus parceiros. Então, isso também fortalece os relacionamentos e a reputação. Eu queria saber aqui, né? A gente está falando muito sobre desenvolvimento de negócio, então a gente consegue, a partir disso que você contou para a gente, notar que o desenvolvimento de negócio ajuda a trazer um diferencial competitivo, porque se bem implementado nos escritórios, isso alimenta as áreas, isso traz mais cliente e isso consolida os clientes inteiramente, porque aborda uma série de coisas, né? Desde a experiência do cliente até a comunicação entre as áreas. Então, isso tudo é muito importante. Para você, quais os principais desafios enfrentados ao tentar promover o diferencial competitivo no escritório? Porque eu acho que a gente sabe que o mercado jurídico é um mercado muito tradicional. Então, às vezes, as mudanças podem, digamos, complicar as coisas. As pessoas têm dificuldade de mudar, não só os advogados e as advogadas, mas acho que todo mundo, né? Mas eu acho que talvez no mercado jurídico seja um pouco mais complicado. Então, eu queria saber, na sua opinião, quais os principais desafios e como enfrentar eles. Eu acho que você já trouxe um deles aí, né, que é tradicionalmente o mercado jurídico, é um mercado muito tradicional e tem relativa, às vezes, a
vou usar uma palavra forte aqui, mas uma certa aversão à mudança, se é que a gente pode colocar assim, né? Eu falei um pouco lá atrás de como o desenvolvimento de negócios, ele traz mudanças, né? Ele traz mudança de visão, ele traz uma forma diferente de enxergar o relacionamento com seus clientes. Eu acho que esse é um grande desafio, né? É você entender que dentro dessa estrutura de escritório de advocacia existe oportunidade para se olhar do mercado, mesmo que a advocacia não seja uma profissão mercantilizada, que eu entendo, né, essa vontade do advogado de não mercantilizar, mas existe ainda assim dentro do mercado oportunidades de você falar melhor com o seu cliente, de você garantir de que a tua mensagem, o teu serviço, ele resolve uma dor que alguém tem, né? Então é para isso que o desenvolvimento de negócio ele trabalha, né? Para ajudar as pessoas a se relacionarem de uma forma mais assertiva. A gente está falando de crescimento, de ganhar clientes, essas coisas, mas eu acho que essa é a principal mensagem. Ele vem para minimizar a distância entre a empresa e o contato, né? Mas eu queria talvez deixar pelo menos mais três aqui que eu acho que fazem sentido dentro desse mercado. Primeiro, eu acho que o mercado jurídico é muito saturado, tem muitos escritórios de advocacia por aí, e todos eles falam basicamente a mesma coisa, né? Se você pegar as apresentações aí de boa parte dos escritórios de advocacia, os diferenciais competitivos que se colocam são sempre os mesmos, né? Ou, via de regra, são muito parecidos. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Como é que eu construo dentro do meu escritório uma marca que mostra para o mercado que eu sou diferente, que eu não, né? Eu tenho excelente, eu trabalho com alta, eu sou muito bom tecnicamente. A maioria dos advogados fala que eles de fato são muito bons tecnicamente, né? Será que isso é um diferencial competitivo? Será que essa é uma mensagem que eu preciso bater na tecla quando eu vou me posicionar para o mercado, né? Que outros pontos eu posso colocar? Eu acho que esse é um dos desafios. Eu acho que a gente está em 2024, não tem como fugir disso também. Eu acho que o outro ponto é evolução tecnológica, né? Como a tecnologia, ela, ela exige que eu me adapte rapidamente a qualquer situação, e eu falo isso do ponto tanto interno, né? Então eu preciso olhar para a tecnologia para garantir que eu tenho uma operação cada vez mais eficaz, né? E principalmente do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, como a tecnologia impacta aquilo que eu entrego para o meu cliente, né? Então, antigamente, é uma discussão já meio até ultrapassada hoje, mas assim, antigamente as pessoas, os escritórios de advocacia reportavam para os seus clientes páginas e páginas de documento com parecer e tudo mais. Hoje a gente ouve falar de legal design, de ferramentas aí que você consegue levar uma mensagem para o teu cliente de uma forma desenhada, mais bonita, que explica para ele em poucos passos tudo aquilo que você demorava 20 páginas para traduzir, né? Então, eu acho que a evolução tecnológica, né, e aí aplicando isso para várias outras frentes, elas tendem a fazer com que o teu escritório se diferencie lá na ponta, né? Então, como a gente disse, né, os escritórios estão cada vez mais exigentes em relação aos resultados que eles procuram. Então, se você facilita esse dia a dia deles com a evolução tecnológica, levando dado, informação relevante, informação sobre jurisprudência, enfim, tem uma série de ferramentas aí que se podem ser utilizadas, que existem hoje, que os escritórios podem olhar para garantir melhores resultados, né? E eu acho que como terceiro ponto aqui também é a relação de reputação e confiança que você tem com o mercado. Eu acho que esse é um ponto muito importante, é um desafio muito grande, né? A gente fez uma pesquisa interna aqui algum tempo atrás para entender o que o cliente queria, né? Eu acho que é uma pesquisa que tem que ser feita regularmente porque esses interesses mudam. E a gente percebeu que os clientes eles não querem só alguém extremamente competente do lado deles. Eles querem profissionais que ajudam eles na tomada de decisão, que se comprometem com esses resultados. Né, o profissional que está do meu lado da mesa, não é um escritório que está me prestando uma consultoria, ele é quase um cara que trabalha comigo aqui, que está interessado no mesmo que eu. Estou traduzindo isso para uma linguagem muito formal, informal aqui, mas
é nesse sentido. Então, eu acho que você garantir caminhos, né? E garantir que os teus profissionais estejam comprometidos com os resultados das empresas que você atende ou do teu cliente final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, isso tende a ser um grande desafio do mercado jurídico, né? E um grande fator de diferencial competitivo também. No fim do dia, o cliente vai contar com você se ele sentiu que você está do lado dele. Isso é corroborado até por algumas pesquisas, né? Tem um importante diretório jurídico aí que faz pesquisas anualmente, eles trazem isso numa publicação, e a reputação, a confiança, elas estão sempre em primeiro lugar na contratação de escritórios de advocacia, e principalmente o relacionamento que esses clientes têm com os sócios, né? Então, isso é importante, você manter esse relacionamento, esse grau de confiança te ajuda a fechar novos negócios também. E é um fator que eu acho que é um dos grandes desafios inerentes ao negócio. Eric, eu acho isso muito interessante, porque você traz um dado que é basicamente, fazendo brincadeira, obviamente, mas é que os clientes buscam alguém de BD, né? Porque a gente está ali como parceiro dos advogados, a gente está buscando facilitar a vida deles, a gente quer estar junto ali. É que no fim do dia está todo mundo querendo também ganhar mais clientes, né? Fazer melhores negócios, garantir faturamentos mais altos, garantir a sobrevivência da sua empresa. Então, é basicamente isso. Eu acho que um grande desafio é transformar o advogado nesse profissional que olha um profissional de BD dentro das empresas. É exatamente isso que você trouxe. Eu acho bacana, porque eu lembro quando eu me formei em comunicação social primeiro na FAP, depois eu fiz direito no Mackenzie, né? Mas quando eu estava na faculdade, na FAP, eu li um livro clássico de planejamento estratégico, que é o Oceano Azul, e agora é impossível não lembrar dessa conversa, não sei se você já leu ele. Sim. Mas tem uma etapa que eu lembro da comparação, né? Você falou de como que os escritórios se diferenciam. Afinal de contas, a gente está hoje no Brasil em mais de 110 mil escritórios, é muita coisa. E hoje acho que são 1.300.000 advogados e advogadas, e mais do que uns, se eu não me engano, são 800.000 ou 900.000 bacharéis de direito. É muita coisa no mercado. Então, se você não se diferencia, você morre, porque faz parte do jogo. E no livro Oceano Azul, eles trazem um exemplo muito interessante, porque se a gente lembrar nos circos antigamente, eu não sei se você chegou aí em circo na sua infância, ou até agora, não sei, mas eles são muito parecidos. Era aquele circo da cidade que vem, daí tem o palhaço, tem a motocicleta lá, que a galera fica no círculo, agora não tem mais, eu acho, né? Os animais e tudo mais. Mas era tudo muito igual, não tinha uma diferença. E era sempre caindo aos pedaços, aquela experiência horrorosa, a pipoca já estava fria, etc, etc. E aí veio a ideia do Circo de Soleil. Ou seja, pegou um mercado que estava completamente igual, e estava naquele oceano vermelho, que eles gostam de foto, que era uma briga por peixe, que estava todo mundo igual ali, e eles criam uma experiência diferente, ou seja, tinha uma história para contar, uma experiência, uma sofisticação, tinha atletas, tinha o pessoal da ginástica, tinha toda a experiência do picadeiro mudou, a cor, o cheiro, uma série de experiências, não foi uma só. E obviamente que a gente não está no mercado de entretenimento, mas se a gente fizer isso, tem muita coisa que a gente consegue mudar aos poucos, porque o cliente não vai tomar uma decisão baseada em um fator só, não vai ser só o preço, não vai ser só a competência, é uma série de fatores que colaboram para aquilo. Então, eu acho que você trouxe isso de uma maneira muito bacana, Eric. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você é para quem quer seguir nessa nossa área, seja dentro do desenvolvimento de negócios, do marketing jurídico, qual que é o que você acha quais as características que esse profissional tem que ter, pelo menos? Obviamente, cada um tem a sua diversidade, a gente tem que buscar cada um com as características diferentes, mas tem uma base que eu acho que precisa ter. O que você acha? Queria saber. Eu diria que a minha experiência no mercado jurídico diz que essa pessoa tem que ter uma visão estratégica muito bom, um pensamento estratégico, né? Ele tem que ter a capacidade de olhar a longo prazo e entender o que eu preciso fazer no curto para chegar lá. Eu acho que quando a gente fala de estratégia é isso, né? Então, eu tenho um lugar que eu quero chegar. Eu acho que a estratégia diz como eu quero chegar lá. Então, ele tem que ter essa visão de quais são os pequenos passos que eu tenho que fazer no meu dia a dia para atingir o meu resultado. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo desse profissional de desenvolvimento de negócios.
acho que como segundo ponto eu traria o conhecimento de mercado. Eu caí nessa profissão de marketing jurídico sem saber nada. E eu acho que eu atribuo um pouco da minha trajetória, o sucesso da minha trajetória até aqui, porque eu sempre fui alguém muito inquieto, eu sempre quis conhecer, né, conhecer gente do mercado, conhecer como os mercados atuavam, conhecer como as práticas fazem para funcionar, como é que elas fazem negócio, como é que elas vão atrás do cliente, como é que o cliente chega na minha mesa, né? Então tem escritório que o cara fala, não, quem traz esse cliente para mim é outra área, eu só sento com ele e me relaciono. Tem cara que vai atrás, que é o cara que se lança no mercado, entender essas diferenças e conseguir adaptar um discurso tanto para um quanto para outro, eu acho que faz o profissional bem-sucedido também, né? Então, e para isso você precisa conhecer o mercado. Então, eu diria que o conhecimento, né, ou a busca do conhecimento é uma característica muito importante para esse profissional. E eu acho que para finalizar, o terceiro ponto que eu colocaria aqui é um profissional que tem essa capacidade de olhar dados e tomar decisões, né? Então, a gente falou de pensamento estratégico, de conseguir olhar lá para trás, mas tem muita informação que está dentro de casa. Tem muita coisa, muito processo que você consegue melhorar dentro da tua casa que vai te garantir que esses resultados sejam atingidos também, né? E aí eu acho que a análise de dados, nesse sentido, não só os dados que estão ali no dia a dia, de clientes e tudo mais, mas a análise de estruturas que você tem, que você consegue melhorar internamente para garantir que o teu resultado ele apareça mais fácil, né? Eu diria que esses 3 pontos fazem com que o profissional de BD ele tenha muito sucesso por onde ele passa. Não, sensacional. Eu concordo com você, que é bacana porque você traz um ponto, né? A gente sempre fala de dados, e dados estão na moda, né? Não me traga o que você acha, mas mostra os dados. E no direito, se a gente for pensar isso, o advogado, a advogada, na faculdade, eles já aprendem sobre isso. A importância de você trazer os fatos e com eles você montar o seu argumento. E aqui não é muito diferente disso, porque a gente tem que mostrar os fatos para os advogados e para os advogados quando a gente vai trazer alguma sugestão de estratégia e tudo mais. Então, isso que você traz é muito bacana. E, Eric, eu adorei a nossa conversa aqui. Para mim, foi um aprendizado muito legal aqui com você, ver sua experiência, tudo, e a sua visão, assim, me acrescentaram muito e espero que contribua para os nossos ouvintes aqui. Então, pessoal, é isso. Eric, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD in Law e por ter compartilhado da sua experiência aqui com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal poder, que quiser entrar em contato com você, por favor. Perfeito. Eu quero também agradecer demais, Gabriel, a oportunidade de falar um pouco, conversar com você. Essas conversas são muito construtivas, eu acho que a gente precisa conversar mais no nosso meio sobre esses assuntos. Com o meu contato, eu fico sempre à disposição para quem quiser me procurar. Eu entendo que talvez o melhor canal para a gente conversar seja o meu LinkedIn, né? Eu acho que o Gabriel pode deixar aí depois o meu nome, que ele é super complicado, mas Eric Strom, vocês conseguem me achar lá. E a gente bate um papo, fico super à disposição. Perfeito, então. Muito obrigado, Eric. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.